Como eu havia anunciado no começo do programa, eu recebo hoje a Cláudia de Jesus, ela que é deputada estadual, e ela vem falar um pouquinho sobre o seu mandato e também sobre a Comissão da Saúde, uma ferramenta muito importante para o desenvolvimento, porque é ali que vai ter essas discussões que serão transformadas mais para frente em políticas públicas. E isso vem para auxiliar a saúde do nosso município e do nosso estado. Primeiramente, bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa. E eu queria que você falasse o seu histórico, quem que é a deputada Cláudia de Jesus. Bom, muito bom dia, Joel. É um grande prazer estar aqui no seu programa, né? Quero cumprimentar a todos que nos assistem nesse momento. Eu sou Cláudia de Jesus, sou do município de Ji-Paraná, da região central, né? E assim, lá no meu município a gente já tem aí uma trajetória política, né? Como fui vereadora, fui secretária municipal de agricultura, também fui candidata a prefeita lá no último pleito que teve. Não, a gente não saiu vitoriosa, mas tivemos uma participação muito importante que nos deu condições de ser eleita deputada estadual, né? Pelo nosso estado de Rondônia, especialmente pela minha cidade de Ji-Paraná. E a gente iniciou esse pleito esse ano, né, após o processo eleitoral, e estamos aí nessa grande missão de representar o povo de Rondônia, né? Na Assembleia Legislativa a gente tem ocupado aí espaços importantes, né, como a presidência da Comissão de Saúde, que é um espaço que a gente entende ser muito importante para fazer o debate sobre as problemáticas da saúde, né? O povo de Rondônia tem nos cobrado muito, por onde a gente passa a população tem clamado muito pela deficiência que está a saúde do nosso estado. Mas também a gente ocupa espaço importante hoje na Comissão de Agricultura, por entender que é uma pauta muito importante para ser feito debate dentro daquela casa legislativa. Eu sou a vice-presidente da Comissão de Agricultura, também sou membro da Comissão de Mulheres da Assembleia Legislativa e também sou membro da Comissão de Moradia e de Assuntos Municipais, né, que é uma pauta também hoje onde a gente tem essa problemática de moradia. Rondônia não tem essa pauta resolvida e a gente tem contribuído da forma que a gente pode, né, de uma forma muito responsável, sem fazer sensacionalismo, porque a gente sabe que os problemas eles existem, a gente precisa de encarar de frente para que a gente de fato possa apresentar a solução, porque a população eles querem solução, eles não querem que a gente fique falando 24 horas, criticando, não, eles querem resposta aos problemas que existem. Hoje você é filiado ao Partido dos Trabalhadores. O Partido dos Trabalhadores, eles buscam aqui no nosso estado um fortalecimento? Como que está? Sim, eu sou do Partido dos Trabalhadores, né? A minha trajetória no partido é desde criança, né? Sempre estive nesse espaço e o PT é um partido aí que ele sempre buscou esse fortalecimento, especialmente nesse momento que nós temos aí o nosso presidente, né? Do Partido dos Trabalhadores. Isso é muito importante para nós. A gente tem feito uma tratativa muito próxima aí ao presidente Lula para que Rondônia seja também uma prioridade no seu governo, né? Na questão do desenvolvimento, da infraestrutura, das pautas hoje voltadas para a agricultura familiar, para a educação, para a saúde, né? Sobre a questão até mesmo da violência, né? Que hoje também é uma pauta que tem prejudicado muito, especialmente as mulheres no nosso estado, e que a gente precisa de fazer o debate com muita responsabilidade. Então, hoje o que a gente busca aqui também como partido é esse fortalecimento, até porque temos um governo federal do nosso partido que a gente se sente nessa obrigação, né? De ser aqui um elo de ligação para que a gente possa apresentar as principais demandas do nosso estado, mas também buscar a solução dessas problemáticas. Cláudia, não tem como não fugir desse assunto, né? Porque hoje a gente está nessa era do endividamento, de uma inflação altíssima. Como que vocês, deputados estaduais, têm observado, têm trabalhado nesse sentido? Porque a gente sabe que o estado de Rondônia hoje tem uma carga tributária muito forte. Então, são pautas aí relevantes que têm tido discussões importantes naquele parlamento, né? E assim, o momento que a gente vive, de fato, Rondônia é um dos estados aí que ele tem tido avanços importantes, porém é preciso de ter muita responsabilidade, porque ao mesmo tempo que ele tem tido avanços importantes, um superávit e tudo mais, ele também tem tido deficiência nas políticas públicas. Então, é importante ter esse olhar, porque às vezes a sobrecarga tributária ela prejudica muito, né? Ela prejudica tanto aí o
o empresário, né, quem de fato aí tem sua propriedade, né? Então isso tudo tem que ser visto de uma forma responsável, né, para que as coisas possam andar mais equilibrado, né? Então a gente tem feito debates também importantes. Eu não estou na comissão hoje que faz esses principais debates, mas a gente sempre tem tido um olhar especial nas nossas votações, né, até para que a gente possa fazer debates ali, mas sempre fazer um debate com responsabilidade para que a gente possa, por exemplo, discutir. Tem pautas que chega lá que às vezes não é aquela pauta que a gente tem tanta afinidade. Então, a gente busca pessoas técnicas para passar orientações para que a gente possa sempre votar e ter posicionamentos de uma forma que venha conduzir com o que a população do nosso estado realmente espera da gente. Hoje você está mais incumbida da Comissão da Saúde, né, que é onde você de fato ali está inteirada. E dentro dessa Comissão da Saúde, quais são os principais temas ali que vocês têm discutido? Então, hoje a Comissão de Saúde, ela tem nos trazido assim muitas demandas, né? Bastante mesmo. Rondônia tem alguns problemas crucial, né? Se a gente for ver hoje a pauta de regionalização, ela não existe de uma forma efetiva, né? Existem as regionais, porém funciona de uma forma deficiente. Por quê? Porque o recurso que se vem hoje ele não é suficiente para manter, por exemplo, Vilhena, que é uma regional aqui. Hoje não tem um hospital de fato bancado pelo Estado aqui nesse município para atender essa regional. E a gente entende que o modelo de saúde hoje é, de fato, descentralizar, né? Hoje é inadmissível pegar um paciente de Vilhena para ter que levar ele para Porto Velho para um atendimento de maior complexidade. Então, a nossa pauta nesse primeiro momento é desafogar a fila do SUS, né? Esses pacientes que estão regulados há 1 ano, 2 anos esperando por cirurgias, por exames, né? Nesse primeiro momento, essa é a nossa reivindicação ao governo do estado, é o que a gente tem levado. Mas no segundo momento, a gente trabalha de uma forma de um planejamento estratégico para que a gente fortaleça essas regionais que existem, mas que funcionam de uma forma deficiente. Que seria o quê? A gente tem regionais que funcionem, por exemplo, aqui a regional de Vilhena, a regional de Cacoal, a regional da 429, a regional central, que é de Paraná, Ariquemes, que é uma outra regional do Vale do Jamari, Porto Velho e Guajará-Mirim. Se essas regionais, de fato, elas funcionarem como precisa, a gente vai ter um resultado importante, porque a gente entende que hoje a nossa população ficar se deslocando através de ambulância, tudo para ir para Porto Velho, isso é desumano com o nosso povo. E a gente faz um debate também sobre a forma das políticas públicas que nós queremos. Eu acho que é de direito do eleitor, do cidadão rondoniense, ele dizer a política pública que ele quer. E hoje, a gente sabe que a população, onde nós temos ido fazer esse debate, as pessoas querem ficar na sua regional ou no seu município. Ninguém quer se deslocar para Porto Velho. É desumano isso. As pessoas chegam lá, elas ficam sem assistência, elas às vezes não têm dinheiro para pagar um hotel, a situação é muito delicada. E aí dentro de Porto Velho hoje tem projetos para construção de hospital para atender toda uma realidade do estado, mas a população não está de acordo com isso, nós não queremos isso. E em regionais tão grandiosas como é aqui Vilhena e as demais, a gente precisa de fortalecer esse atendimento aqui, né? É o que a gente tem trabalhado. Quando a gente fala o paciente se locomover até Cacoal, até Porto Velho, existe um outro fator também que é o de infraestrutura, as nossas BRs, as condições que as nossas BRs oferecem hoje. Então é todo um conjunto ali, né? É desumano, né? Se a gente for olhar toda a conjuntura, é muito melhor trabalhar a eficiência, a transparência, a gestão e aplicar o recurso de Estado de Rondônia nas regionais. Por que que eu tenho que usar esse recurso tudo lá em Porto Velho e deixar as pessoas desatendidas aqui? Porque, de fato, para mim conseguir alguns atendimentos, eu tenho que ir para lá. Isso não poderia acontecer aqui na minha regional? E outra coisa, Porto Velho hoje, diante as nossas visitas às unidades de saúde do Estado, que a gente tem visitado, eu estive no João Paulo, que é um retrato muito negativo da saúde do Estado de Rondônia. Só que quando a gente chega lá, a gente entende que aquela situação delicada que se encontra aquele hospital não é também por conta só do Estado. O Estado ele tem tentado contribuir, porém, os outros gestores eles também precisam de ter suas responsabilidades. Porto Velho é o maior município do nosso estado, é a capital, onde não tem um hospital municipal, né? E o que acontece? A população de Porto Velho se dirige tudo para o Hospital João Paulo II. Quebra-se um dedo, vai para o João Paulo. O que tem acontecido? É uma regional que ela é sempre superlotada, porque tem o maior número de habitantes ali naquela regional.
e acaba que o recurso do Estado, que poderia ser compartilhado com as demais regionais, fica na sua maioria tudo em Porto Velho, e nós aqui, para as demais regiões, a gente fica desassistido. Então, a gente tem feito proposição, inclusive, para o prefeito de Porto Velho, para que possa se pensar no hospital municipal, para que a gente tenha condições de pensar a saúde do Estado de Rondônia para todos os munícipes, né? E que as coisas sejam de acordo com aquilo também que a população quer. A gente não é obrigado a aceitar aquilo que vem lá de cima de goela abaixo. A gente precisa de ter uma discussão responsável, de uma forma democrática, e que o nosso dinheiro, que a gente paga os nossos impostos, que ele se reverta em políticas públicas que vêm de encontro com nossos anseios, com aquilo que o nosso povo quer, né? Esse é o nosso papel como representante, é a gente ser a voz daquelas pessoas que têm sofrido tanto. E como tem sofrido, porque uma pessoa que está há 1 ano com dor, esperando uma cirurgia de vesícula, né, ou outro tipo de cirurgia, gente, é muito triste, não é fácil a situação que está, mas é o que eu disse, o problema ele existe, isso é fato, e o nosso papel é resolver problema. A gente não está aqui para criticar e nem fazer sensacionalismo, a gente está aqui dizendo que os problemas existem e que de uma forma responsável nós estamos cobrando um posicionamento do Estado, a gente tem cobrado posição de prefeitos, a gente tem cobrado a posição de quem pode resolver problemas, porque esse é o nosso objetivo, somente resolver problemas. A gente não veio para outra coisa nesse espaço da política, né? E falando sobre políticas públicas, ela também influencia, querer ou não querer, que esses profissionais venham atuar aqui no nosso estado, porque essa é uma deficiência também, né? Você ter aquele profissional para prestar esse atendimento. A gente tem acompanhado, e Rondônia, infelizmente, tem sofrido muito. É uma situação que talvez poucas pessoas sabem, mas hoje os gestores públicos, eles têm passado por muita dificuldade. Por quê? Eles abrem edital para contratar médico de algumas especialidades que não aparece ninguém, né? Simplesmente fica vago, ninguém aparece para ser contratado. Então, são muitas especialidades. Muitos médicos se formam aqui no nosso estado e vão embora daqui. E isso tem sido muito difícil para dar uma resposta também para a nossa sociedade. Então, a partir da hora que a gente faz um trabalho com responsabilidade, que a gente acompanha o que está acontecendo no nosso estado, a gente consegue também entender e também buscar meios para ajudar, né? Tanto é que hoje o governo do estado, ele fez um convênio hoje com o Hospital Albert Einstein para poder fazer as consultas, né? Teleconsulta, né? Em alguns municípios do nosso estado com algumas especialidades, justamente porque tem especialidade que você não consegue contratar aqui no estado de Rondônia. Então a gente está tendo que tomar outros patamares para acertar, né? Porque a busca do gestor é acertar, é conseguir sanar os problemas da saúde pública. Mas o que eu também quero dizer é que, diante do que a gente tem feito hoje nessas cobranças da saúde, hoje o secretário de saúde é o Jefferson, o coronel Jefferson, e assim, tem se demonstrado uma pessoa muito humana, né? Eu tenho sempre dito a ele que a gente torce muito pelo sucesso dele, porque o sucesso dele é a dignidade desse povo do estado de Rondônia que tem sofrido tanto, né? Então, a gente tem feito as cobranças porque é o nosso papel, mas é o que eu digo, a cobrança com responsabilidade e também aquela cobrança que vem da população, a gente tem sempre levado, a gente não tem servido de gaveta para guardar isso, porque esse é o nosso papel. E a gente tem visto, assim, algumas soluções importantes sendo tomadas. Por exemplo, Rondônia, desde 2019 não acontecia, até 2019 faziam os transplantes dos pacientes renais aqui no estado de Rondônia. A partir de 2019 isso não acontece mais. Os pacientes hoje que têm problema renal, eles têm tido que ir embora de Rondônia, porque aqui não faz mais o transplante, ou eles ficam aí esperando, e muitos deles já não estão mais entre nós para contar a história. E a gente fez esse pleito, a gente fez uma cobrança ao secretário e tivemos uma posição que Rondônia novamente volta a fazer transplante de rins a partir desse primeiro semestre. Então, são conquistas importantes, a gente tem visto a luta desses pacientes, eles sofrem muito, é uma vida assim bem comprometida, eles precisam muito das políticas de governo e eles precisam muito dessa sensibilidade, desse amor ao próximo, né? Porque a política, ela é isso. O que nos faz hoje tirar o pé do chão é ver a dor das pessoas, se compadecer, pegar aquilo ali e fazer o debate lá em cima, fazer o debate para ter orçamento para se resolver isso e fazer com que as coisas aconteçam e essas pessoas possam ter dignidade. É garantir direitos, né? Isso é o que diz na nossa Constituição e esse é o nosso papel, é garantir o direito do cidadão de Rondônia. Falamos um pouquinho sobre a saúde, agora vamos falar sobre segurança pública, que é um outro tema importante aqui também no nosso estado, né? E como que vocês
deputados têm acompanhado isso? Bom, não é uma pauta assim que eu milito nela constantemente, né? Entendo da necessidade, né? Hoje lá na casa a gente tem vários deputados, né? Temos 2 delegados, né? Temos policial civil, temos agente penal que hoje ocupa esse espaço lá como parlamentares, né? A gente tem deixado essa missão mais a eles porque tem mais afinidade, mas a gente também tem feito cobranças importantes porque como mulher deputada naquele espaço ali, a gente tem um retrato horrível sobre a questão do feminicídio no estado de Rondônia. E isso nada mais é do que falta de políticas públicas, é falta de fazer um trabalho político, das políticas públicas com planejamento para que essas fatalidades não aconteçam. E que a gente tenha uma segurança à altura, a gente tenha esses mecanismos, essas ferramentas que as mulheres precisam à sua disposição para que essas coisas não aconteçam. Então, assim, a gente entende que hoje esse debate da segurança pública ele precisa de ser ampliado. A gente entende que hoje, quando se trata do corpo de bombeiro nos diversos municípios, está fragilizado, falta efetivo, a polícia militar também falta, a polícia civil também. Então, não tem como conter toda a situação de criminalidade que tem acontecido no nosso estado se não houver investimento nas políticas públicas para a segurança, né? Então, a gente tem feito algumas cobranças, especialmente no que se diz a pauta da violência à mulher, mas também temos sido muito incisivas sobre a questão também hoje da violência às crianças, porque infelizmente é um dado que fica escondido, a gente não sabe como é que está o nível, a estatística hoje que trata a violência às nossas crianças e todos os dias tem crianças sendo abusadas sexualmente e isso tem que ser uma preocupação constante, a gente tem que proteger as nossas crianças e Rondônia tem dados que tem nos assustado bastante. Então, dentro daquilo que a gente pode, a gente tem feito cobrança, claro que, como eu disse aqui, tem algumas pautas que a gente tem muita afinidade. Eu sempre militei muito nessa pauta da agricultura familiar, depois a gente tem também essa grande responsabilidade hoje com a saúde, por entender que eu não preciso de ser médica para entender o que está acontecendo. Claro que eu tecnicamente eu não entendo ali fazer um procedimento, mas a situação hoje que se encontra o nosso estado, que os investimentos ficam tudo em um canto só e querem centralizar tudo lá, eu entendo que aquilo não é certo. E nós precisamos de fazer um debate, nós queremos construção de hospital, nós queremos hospital funcionando, bancado pela estrutura do estado e esse debate nós vamos fazer. Inclusive a gente já tem uma programação de audiências públicas para acontecer nessas regionais, né? Em Guajará-Mirim, em Ji-Paraná, em Vilhena, em Ariquemes, né? Ji-Paraná já tem data, é dia 5 de abril, vai ter audiência 5 de maio, em Guajará-Mirim, 20 de abril, e aqui em Vilhena, logo a gente já vai lançar a data também. Nós temos aqui um deputado da região, que é o nosso colega Luizinho Goebel, que é uma pessoa que tem também trabalhado muito com a gente, é da Comissão de Saúde, e como ele é daqui da região, ele ficou também de organizar essa questão da data para a gente fazer um debate sobre a atual situação dessa regional de saúde, mas também de fazer essa proposição, que o Estado tem um compromisso de ter aqui também um hospital para atender essas questões de maior complexidade. Você falava sobre agricultura familiar, é um ponto importante, porque aqui no nosso município, às vezes as pessoas não entendem essa logística, né? O que impacta a agricultura familiar no cotidiano, na produção de renda. E são muitas pessoas que abastecem o município através da agricultura familiar. A gente vê muitos incentivos para outros setores maiores, né, falando do agro, mas para a agricultura familiar, quais são as políticas públicas hoje que existem? Então, eu tenho observado assim que às vezes falta até um pouco de conscientização das pessoas entender, né, e diferenciar algumas coisas, né? Hoje se fala muito do agronegócio, que eu acho também que é muito importante, que contribui com o desenvolvimento do nosso estado, mas muito mais importante eu vejo a agricultura familiar, que é quem produz alimento, né? Porque a gente minimamente precisa de fazer 3 refeições diárias. E quem é que produz esse alimento? É o pequeno agricultor, né? E Rondônia hoje está ficando refém aí de outros estados para compra de produtos básicos, que a gente tem condições de produzir com qualidade, mas precisa de incentivo, precisa de preço justo, precisa de garantia de mercado. O governo precisa de trabalhar isso. É possível trabalhar essa política pública hoje através do governo do estado, das prefeituras, para que a gente possa ter esse preço justo e para que o produtor ele produza, mas ele tenha mercado garantido, né? E aí hoje se pauta muito o agro, e aí o agro ele vive da monocultura, ele planta lá só a soja ou só o milho, mas aonde de fato está tendo produção de alimento, né? E quando a gente fala de produzir alimento, é garantir a soberania alimentar, é garantir as pessoas com vida, com dignidade na cidade, se alimentando, né, de uma forma ali que ele possa também
ter uma alimentação de qualidade, também livre de agrotóxicos, porque eu acho que também hoje, quando a gente fala da agricultura familiar, a gente fala da qualidade de vida, a gente fala de saúde pública, é garantir que a gente coma produtos que tenham qualidade. E Rondônia, infelizmente, hoje também é um dos estados que mais se usa agrotóxicos de uma forma aleatória e é um dos estados que mais tem pessoas com câncer, né? E aonde o dinheiro público ele tem sido investido muito na saúde porque não tem qualidade na produção de alimentos. E aí, quando isso acontece, é muito preocupante. Primeiro, porque vai faltar alimento. Segundo, que a gente não vai ter o tal do desenvolvimento local, do desenvolvimento do estado, porque fazer desenvolvimento, as pessoas têm que ganhar dinheiro, as pessoas têm que ter renda, as pessoas têm que estar trabalhando. E hoje tem se esquecido muito de pautar pela agricultura familiar, né, que é discutir tantas pautas. Eu estava numa reunião aqui agora que a gente estava tratando sobre a questão da regularização fundiária, que é um problema que tem assolado aí há muito tempo esse estado de Rondônia e que não se entende. Esses trabalhadores, eles precisam de ter uma terra legalizada. Por quê? Como que ele pode se investir? Como é que ele pode pegar um financiamento? Como é que ele pode ali produzir com qualidade, com tecnologia, se ele não tem à disposição dele linhas de crédito? E aí eu falo de uma ação importante que hoje o governo federal, ele criou novamente o Ministério do Desenvolvimento Agrário, que é um ministério que pauta a agricultura familiar, que disponibiliza linhas de crédito, que disponibiliza hoje orçamento para trabalhar a agricultura familiar no nosso país. Então isso é uma grande conquista, coisa que na gestão passada, infelizmente, se acabou esse ministério, e o fato desse ministério ter se acabado, isso fragilizou muito, e aqui em Rondônia a gente entende que não foi prioridade. Hoje, dentro da Assembleia Legislativa, nós criamos uma frente parlamentar para tratar sobre a agricultura familiar, para fazer um debate responsável, fazer um debate sobre a fragilidade que está a nossa agricultura familiar. E se hoje os gestores públicos, eles não tiverem um olhar para se investir na agricultura familiar, infelizmente, nós vamos ficar refém aí dos grandes centros, nós vamos simplesmente prejudicar a nossa economia e não vamos ter qualidade de vida, porque na maioria desses produtos que vêm de fora, quando chega aqui, ele já não tem mais qualidade, é um produto que está cheio de agrotóxico, e aí eu volto a bater nessa mesma tecla. A gente precisa de discutir sobre que alimento que eu quero comer. E aí nós temos política, nós temos hoje pesquisa que demonstra, né, a quantidade de agrotóxicos que hoje tem nas nossas comidas. Tem estudos aqui dessa região que eu já recebi, que foi encontrado um nível de agrotóxico grandioso na lágrima das pessoas nessa região aqui de Vilhena, no leite materno, que dirá na comida, né? Nem se fala. Então isso é muito preocupante, isso precisa de ser preocupação dos gestores públicos, né? A gente não pode pensar só no capital, só em dinheiro, a gente tem que pensar na qualidade de vida. Eu sempre digo que eu não vejo nenhuma vantagem de ter os cofres públicos lotados de dinheiro e o povo padecendo, o povo não ter condições de ter uma escola digna para os seus filhos estudar, uma creche, a gente não ter ali uma unidade de saúde funcionando com qualidade, a gente não ter profissionais de qualidade. Então, assim, acho que o dinheiro dos nossos impostos, eles têm que ser investido em políticas públicas, mas política que dá retorno, que tenha responsabilidade com o povo. Você falou um tema importante aí, escola, porque entra na pauta de educação. Vilhena, há muito tempo, não tem uma inauguração de uma escola estadual. E para a educação, como que vocês têm trabalhado? A educação, a gente tem visto aí situações muito difíceis, né? Por exemplo, hoje o governo do estado, desde a gestão do ex-governador Confúcio Moura, se implantou no nosso estado a mediação tecnológica, né? E que eu vejo isso um grande retrocesso para o nosso estado, né? Porque quando esse programa foi lançado em alguns estados, ele era justamente para tratar, para atender aquelas comunidades de difícil acesso, né? E quando a gente pensa que não, Rondônia copiou esse projeto de um estado que está atrás da gente na pauta da educação. A gente está muito mais avançado. Eu entendo que em Rondônia nós temos áreas de difícil acesso. E nessas áreas de difícil acesso, a gente sabe que seria uma metodologia que ajudaria. E hoje, infelizmente, o que está acontecendo é em escolas próximas de municípios, dentro da cidade, dentro de distrito, a mediação tecnológica já foi implantada. Isso é um retrocesso porque eu já conversei com gestores da área da educação e que eles falam, olha, a tecnologia é excelente, nós temos professores excelentes. Eu falei, olha, pode até ter tecnologias importantes, professores bons, mas um professor que ele fica ali através de um telão, de uma aula virtual,
não se compara a um professor que fica aqui o tempo todo te explicando, te ensinando. A gente que teve condições de ter um professor a vida toda do nosso lado, a gente sabe o que significa isso. Então, eu considero isso como um grande retrocesso. É querer fazer economia para um segmento que não dá para fazer economia. Né? A educação tem que se investir. Se investir na educação é dar condições da gente ter uma saúde melhor, porque as pessoas vão estar educadas para isso. A gente ter cultura, a gente ter essa dignidade que a gente almeja e ter uma população que ela saiba tomar decisões importantes. Então, assim, eu acho que tem que melhorar. A pauta da educação, ela precisa de ser tema, ela precisa de estar sendo debatida todos os dias, sabe? Rondônia hoje não tem uma universidade estadual, que eu vejo que hoje nós poderíamos contribuir. Um estado que cresce, um estado que precisa de mão de obras capacitada, ele precisa de pensar no desenvolvimento do seu povo, especialmente da juventude. Então, hoje isso já poderia estar acontecendo. Nós temos condições de bancar isso. É um estado rico que tem essas condições de poder fazer gestão sobre esses recursos e essas coisas acontecerem. Então, acho que a gente tem que trabalhar mais por essas pautas de escolas, não só escola, porque em todos os municípios faltam-se creche, e aí quando eu falo da violência, as crianças que estão sendo abusadas sexualmente, elas estão sendo abusadas justamente porque lá no Estatuto da Criança e Adolescente não estão se cumprindo aquele estatuto, não estão construindo creche, as mães têm que deixar os filhos sob a guarda de pessoas que elas não conhecem o suficiente, e é onde acontece a violação do direito daquela criança e elas são prejudicadas. Então, uma coisa ela liga a outra. Investir hoje em educação, nas creches, enfim, na educação ali dos pequenos, médios e dos jovens, é investir em qualidade de vida. Os gestores, eles precisam de ter essa capacidade de entender que a gestão passa, mas o legado fica. E esse legado que a gente deixa para o nosso povo, ele é muito sagrado, porque dá condições da gente transformar pessoas, de ter profissionais, de ter pessoas dignas, de ter uma sociedade melhor. Então, as pessoas, muitos que estão nesses espaços políticos, ela pensa muito no momento, ela pensa muito numa reeleição. E nós não podemos pensar nisso, porque a consequência de um bom trabalho são frutos positivos, né? Quem faz uma boa gestão, quem trabalha em prol do coletivo, em prol de vidas, ela vai ter sempre um resultado. Então, é fato. Fez coisa boa, você vai receber. Mas se não fizer, você também vai receber, né? Então, acho que hoje os gestores, no geral, eles precisam de se comprometer mais com vidas, precisa de ter mais amor ao próximo, para que a gente possa avançar em tantas pautas que a gente falou aqui. Olha que bacana, agradecer a sua participação. Infelizmente o nosso tempo aqui é curto, mas foi muito proveitoso, e parabenizar pelo trabalho aí e dando sequência. Certo, Joel, eu que agradeço a oportunidade, para mim é muito importante. Eu fui muito bem votada aqui em Vilhena, né? Agradeço as pessoas que confiou na gente. Quero me colocar sempre à disposição da população do município de Vilhena e da região aqui, para que a gente possa trabalhar sempre com muita responsabilidade. E gratidão pelo espaço, tá? Para mim foi uma honra te conhecer e participar aqui do seu programa. Parabéns.